livro de Gênesis, a história de grandes eventos dos primeiros 2300 anos da humanidade, a criação do mundo, Adão e Eva, o grande dilúvio, a Torre de Babel e a jornada de Abraão, chegando até o período de escravidão do povo hebreu no Egito. A palavra Gênese significa evolução dos seres, geração, etimologia, origem da palavra Gênese. A palavra Gênese deriva do grego Gênesis, eos, com o sentido de origem, criação, geração, nascimento. Gênese tem 7 fases: Jardim do Éden, Arca de Noé, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Jornada de Abraão, Jacó e José do Egito. Embora o texto não contenha relatos internos de quem foi o autor, a autoria foi tradicionalmente atribuída pela tradição judaico-cristã a Moisés, um profeta e legislador hebraico. Esta tradição é baseada em diversas passagens da Bíblia hebraica que relatam Moisés escrevendo. O livro do Êxodo, ou simplesmente Êxodo, é o segundo livro da Torá e o segundo da Bíblia hebraica. Ele conta a história do Êxodo, ou seja, de como os israelitas deixaram para trás a escravidão do Egito por sua fé em Iá, que escolheu Israel como seu povo. O que é o Êxodo? Ato de imigrar, emigração de um povo. O segundo livro do Pentateuco de Moisés, que narra a saída dos hebreus do Egito, fecho das tragédias gregas. Em datas aproximadas, o processo que resultou no Êxodo e no Pentateuco provavelmente começou por volta de 600 a.C., quando tradições escritas em orais mais antigas foram colecionadas em livros similares aos conhecidos atualmente, e a forma final foi estabelecida por volta de 300 a.C. O episódio do Êxodo se refere a um episódio bíblico de acordo com o qual os judeus escravizados no Egito teriam conseguido fugir da terra estrangeira, retornando à sua terra origem, Canaã, sob a liderança de Moisés. Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão. O termo em português é derivado do latim Levíticos, emprestado do grego, e é uma referência às levitas, a tribo de Arão, os primeiros sacerdotes judaicos. Livro dos Números é o quarto livro dos 5 livros da Torá, a primeira seção da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão. O nome em português é derivado do latim numen e é uma referência aos 2 censos dos israelitas citados no texto. Números começa no Monte Sinai, onde os israelitas haviam recebido suas leis e renovado sua aliança com Deus, que passou a habitar entre eles no tabernáculo. Este livro marca o final da história do êxodo de Israel, da opressão do Egito Antigo e sua viagem para conquistar a terra prometida por Deus a Abraão. Deuteronômio é o quinto livro da Torá, a primeira seção da Bíblia hebraica e parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O título em hebraico é derivado do primeiro versículo, Eihan Devarim. Estas são as palavras que Moisés falou. O Deuteronômio sublinha a singularidade de Deus, a necessidade de uma drástica centralização de sua adoração e a preocupação
preocupação com a posição dos pobres. Seus muitos temas podem ser organizados à volta de 3 pilares principais: Israel, o Deus de Israel e a aliança que os une. O 6º livro da Bíblia relata, ao longo de 24 capítulos, a história de como os israelitas conseguiram a terra de Canaã e passaram a morar nela. E Josué foi responsável por comandar a conquista da terra, tendo sucedido Moisés como líder do povo de Deus. Ao nascer, Josué recebeu o nome de Oséias. Nasceu por volta de 1355 a.C., terra de Gozém, e faleceu em 1245 a.C. em Canaã. O livro dos Juízes é o 7º livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Ele narra a história dos juízes bíblicos: Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Abimeleque, Jefité e Sansão. Há também nota sobre 6 juízes menores: Sagar, Tolejair, Ibsã e Elon e Abidão. Alguns estudiosos afirmam que os juízes menores eram juízes de direito de fato, enquanto que os juízes maiores eram líderes que não participavam de julgamentos legais. O único caso no qual o juiz maior de fato julgou uma matéria legal foi em Juízes 4, versículo 4, no caso de Débora. No caso da Bíblia cristã, é o 8º livro do Antigo Testamento e é tratado como um livro histórico, posicionando entre Juízes e 1 Samuel, pois seus eventos transcorrem nos dias em que os juízes julgavam. Seu nome é uma referência à figura principal do relato, Ruth, a bisavó de Davi. Boaz, que era da família de Elimeleque, se interessou por Ruth. Boaz se casou com Ruth e eles tiveram um filho, Obedi, ou Obedê, pai de Jessé, pai de Davi. 1 Samuel, também chamado primeiro livro de Samuel, é o primeiro de 2 livros de Samuel, um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia, sendo apresentado depois do livro de Ruth e antes de 2 Samuel. 1 Samuel conta a história de Samuel, um importante profeta, e do reinado do rei Saul até a sua morte, incluindo a guerra dos filisteus contra Israel e a grande façanha do jovem pastor Davi, mais tarde rei de Israel. Ao detonar o gigante Golias, Saul torna-se o primeiro rei de Israel. 8:1-15:35. Samuel foi o último dos juízes, Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi o segundo. O livro de 1 Samuel conta a história de transição do período dos juízes para o período dos reis. No início, o povo não entendeu bem o que era ter um rei, já que Deus era o verdadeiro rei deles. O 2º livro de Samuel é o segundo de 2 livros de Samuel, um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia, sendo apresentado depois de 1º e antes de 1 Reis. 2 Samuel conta a história de Israel a partir da morte de Saul, capítulo 1-20. E subsequente reinado de Davi, com um suplemento no final, capítulo 21-24. Em outras palavras, está centrado na figura de Davi, cuja história começa propriamente de 1 Samuel 16 e nas lutas dos pretendentes ao trono de Jerusalém.